Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa noite, nesse dia que nós estamos aqui terminando, e que o Espírito Santo venha fazer morada em nossas vidas e nos revelar aquilo que nós precisamos para alcançar a eterna graça de Deus. Amado, venho aqui trazer para os irmãos um estudo da palavra de Deus, ao qual Deus tem nos revelado a sua graça, para que a gente venha mostrar o verdadeiro evangelho genuíno da palavra de Deus. E hoje eu venho trazendo um estudo que já escutei em muitas igrejas, em muitas denominações sobre esse estudo, muitos pastores, muita liderança falando que o povo era escravo porque era levado pelo outro povo para ser escravo, sim, sendo dominado, né? Na época, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, o povo foi levado para a Babilônia e várias escravidão que eles passaram. Mas a Bíblia, quando ela fala que Deus não chamará mais servo, mas sim amigo, sobre esse texto, e é esse estudo que hoje eu quero que os irmãos venham entender, que está lá em João, no capítulo 15, versículo 4, versículo 14 e 16, que a palavra de Deus fala que vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. Já vos não chamarei mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvis de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheis vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vardes de fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Essa palavra aqui, eu não vos chamarei mais servo, mas sim amigo, mediante o conhecimento que vem direto do céu, do Espírito Santo de Deus, e mediante a palavra de Deus que já é revelada para nós. É isso que nós temos que trazer à luz da Bíblia. Porque lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, fala que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que os apóstolos deixaram um legado, que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. Então nós não podemos interpretar ela da nossa maneira, mas através da luz da Bíblia. E também no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 19, vai dizer: e se alguém tirar qualquer palavra do livro da vida, do livro dessas profecias, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então podemos ver que verdadeiramente nós não podemos tirar e nem colocar, nem acrescentar algo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela já está interpretada. Eu tenho que usar corretamente a hermenêutica e a exegese para entender correto o texto. Então, quando Jesus ele profere essa palavra, nós temos que verdadeiramente identificar, definir a palavra servo.
o significado da palavra servo, nós olhamos no Aurélio, verdadeiramente, nós vamos ver que não é livre, privado da sua liberdade. Quem submete ao poder de um senhor por pressão ou violência. O adjetivo que não é livre, cuja liberdade foi retirada. A palavra está dizendo que servo, quando Cristo quis chamar a pessoa, não chamaria mais servo, ele está falando que verdadeiramente aquelas pessoas perderam a sua liberdade. Então, o significado da palavra servo é que está sujeito ao poder de um senhor. A palavra servo é aquele ser humano que está sujeito verdadeiramente ao poder de um senhor. Aqui nesse ponto, nós definimos a palavra servo, que é um homem que perdeu a sua liberdade. Agora nós temos que entender para quem Cristo estava falando naquela época e aonde ele se encontrava. Então nós vamos ter que ler em João capítulo 12, versículo 12 e 13, que diz: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera a festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel. Aqui no capítulo 12, Jesus está entrando em Israel. No capítulo 12, Jesus entra em Israel. No capítulo 15, nós vimos que Cristo, ele profere a palavra: não chamarei mais servo. Então aqui no capítulo 12, ele está entrando em Israel. E no capítulo 15, ele profere aquela palavra. Nós temos que entender aonde que Jesus se encontrava. Jesus se encontrava agora no capítulo 12, dentro de Israel. Porque ali Jesus ia dar o seu primeiro passo como Messias e o povo louva ele naquele exato momento. Então nós vamos ver também que no capítulo 13, antes do capítulo 15, o que Jesus faz? Jesus profere no capítulo 13, no versículo 21, Jesus faz a última ceia do Senhor com seus discípulos. A última ceia antes da sua crucificação, aonde Judas vai se levantar como traidor de Cristo, aonde Pedro vai pedir um anúncio daquele que o atraiu. Então nós podemos reparar que no capítulo 13 e no capítulo 12, no capítulo 12 Jesus entra em Jerusalém, no capítulo 13 Jesus já está dentro de Jerusalém e faz a sua última ceia com os discípulos. Nós temos que entender que Jesus está falando ali com os seus discípulos e para o povo escolhido dele, para Jerusalém, para o povo que verdadeiramente foi escolhido por Deus. Então nós temos que entender o porquê que Cristo naquele momento chamou eles de escravo e aonde que eles se tornaram escravos. Para isso nós temos que ler no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 21 até o 26. Porque será que eles se tornaram escravos de alguém? Então nós vamos ler no capítulo de Gálatas 4, capítulo 4, versículo 21 e versículo 26, que diz assim: dizia-me os que querem estar debaixo da lei, não ouviste vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são 2 alianças, 2
aliança. Uma do Monte Sinai, gerando filho para servidão, uma do Monte Sinai, gerando filho para servidão. Então, o Monte Sinai era o filho da servidão, o filho escravo, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, ao qual é a mãe de todos nós. Então a Bíblia aqui, não sou eu, o irmão Guilherme, que está dizendo, mas a Bíblia está relatando que no Monte Sinai eles viraram servo, escravo. Não sabe o que a lei diz, eles viraram escravo da lei. Escravo da lei. É o que a Bíblia está mostrando para nós. Então, quando Cristo ele chama, não chamarei mais servo, escravo, mas sim verdadeiramente amigo, ele está falando, eu não quero vocês debaixo da lei, eu vou tirar vocês debaixo da lei. Então, no livro de Atos, se a gente for olhar, e aqui está bem claro dizendo, são duas alianças, e se a gente for ver no livro de Atos, aonde eles viraram escravo, que nós sabemos que foi no Monte Sinai, ao qual a palavra dele está revelada, que ali foi dada a lei de Moisés. Se nós lermos o livro de Atos no capítulo 7, no versículo 37 até o 39, nós vamos entender melhor, para não ficar na minha palavra. Está assim: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós um irmão, um profeta, como eu, e ele ouvireis. Moisés está falando de Cristo, a ele ouvireis. E este que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai. O anjo falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para vô-la dar, o qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Eles não voltaram para o Egito, eles se tornaram em seu coração para o Egito, virando escravo da lei. Por que escravo da lei? Se nós olharmos no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 19 e o 20, vai dizer: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Cristo ele veio resgatar um povo que estava debaixo da lei. Então no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19, fala: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca se feche e todo mundo seja condenado. Então a lei, ela não era para dar vida, ela era uma condenação. Mas será que Cristo verdadeiramente veio resgatar o povo de Israel da lei? Será que Cristo quis dizer naquele exato momento aqui isso mesmo? Para não ficar só nas minhas palavras,
Nós vamos ler um texto também no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, que diz: Cristo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Amado, aqui está bem explícito que verdadeiramente Cristo ele veio resgatar aquele que estava debaixo da lei. Que a lei ela não salvava e ela era contra verdadeiramente as promessas de Deus. Nós vamos ler isso em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aonde eles se perderam? No deserto. Aonde eles se perderam? No Monte Sinai. Mas como no Monte Sinai, que muita gente diz que foi Deus que deu a lei a Moisés. Deus deu a tábua da lei, a tábua, os 10 mandamentos. Se a gente for ver lá, os 10 mandamentos está dizendo: amará o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a sua alma. E está escrito nos 10 mandamentos que verdadeiramente não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o seu irmão, não construir imagem de escritura de jeito nenhum. Quando Moisés ele desce do monte e olha para isso, verdadeiramente, ele vê o povo fazendo bezerro e quebra os 10 mandamentos de Deus. Quando ele quebra os 10 mandamentos de Deus, que Deus tinha falado com ele, ele também rejeita a palavra de Deus. E quando ele rejeita a palavra de Deus, nós podemos ver verdadeiramente que Moisés, ele recebe mais 603 leis. E nessas 603 leis, ele manda fazer uma arca com querubim em cima. Além de fazer uma arca com querubim, que Deus fala na sua palavra, que ele condena, para não fazer imagem de escritura, nem que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem no fundo do mar. Além disso tudo que ele fez, Deus também volta atrás daquilo: não matarás, e manda apedrejar, ao qual Cristo também condena tudo isso. Então, verdadeiramente, a lei que matou e condenou Cristo com o seu sacerdote, também condenou os profetas naquela época. Então, nós podemos ver que Cristo ele veio resgatar. Mediante esse estudo, nós vamos ver que verdadeiramente a quem ele servia, a quem os judeus serviam. Se Cristo falou para não fazer imagem e não matar, quem mandou eles matar? O povo judeu até hoje. Eles não aceitam o Messias e estão esperando o seu Messias. Por que eles não Messias? Por que eles não aceitam o nosso Messias do cristianismo? Hoje muitas igrejas estão enganadas, iludidas, achando que verdadeiramente o Deus dos judeus é o mesmo Deus do cristianismo. Não é. Porque o Cristo, ele veio trazer algo novo. Então é isso que ele vai dizer aqui. Será que Cristo falou isso na sua palavra? Vamos ver em João no capítulo 8, no versículo 32 e 34. Porque os judeus, por estarem cegos, eles não reconheciam que era servo e tinha se afastado de Deus. Será que Cristo falou quem era o pai deles? Vamos ler em João capítulo 8, no versículo 32 e 34. Quando Jesus profere para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Olha a palavra deles: nunca serviram a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E respondeu Jesus: em verdade te digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E João 8:35 a 36 vai dizer: ora, o servo
não fica para sempre em casa, o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. E vamos ver o que eles vão responder. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias. Em João 8, no 42, versículo 32 até o 44. Disse Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entende a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Vós tem por pai o diabo. Aqui está o pai dos judeus, o diabo. Por isso que eles não reconheceram. Jesus continua falando: e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Na lei não havia verdade. O que Deus deu foi 10 mandamentos. Os outros me perguntou uma vez: mas e o sábado? O sábado, Cristo pulou no sábado. Jesus trabalhou no sábado. Cristo deu o exemplo do que era para fazer no sábado. O sábado, para ser guardado, era para fazer o bem, era para ver o próximo, visitar a viúva e o necessitado na sua necessidade, assim como disse Tiago. Então, irmão, a verdadeira religião é de Cristo. E os judeus não entenderam porque eles eram servo do diabo. Um dia nós vamos fazer outro estudo, quando Deus fala que vai separar da ovelha do bode. Aquele bode expiatório que o sacerdote pegava e levava 2 bodes para ser sacrificado. Um para atribuir aquele bode os pecados e aquele bode ser mandado para o deserto e ficar lá levar o pecado e a iniquidade daquele povo. O bode tinha que tirar aquele pecado e levar até o deserto e ficar lá até morrer. Era o bode que tirava o pecado deles. Por isso que Cristo falou assim: eu vou ser o último sacrifício, porque eu tiro o pecado do mundo. Não é o bode. Mas, amado, falando nisso que o próprio Cristo proferiu que os judeus, dentro do templo, Cristo profere essa palavra, que os judeus tinham por pai o diabo, em João capítulo 8, no versículo 42 e 44. E por esse motivo Cristo foi crucificado, e por esse motivo os apóstolos foram perseguidos, e por esse motivo eles não aceitam o cristianismo, porque Cristo ele foi contra tudo aquilo que a lei mandava fazer. Por esse motivo Jesus chamou de hipócrita. Mas quem Jesus chamou de hipócrita? Jesus fala isso em Mateus 23, 13, que ele vai declarar. Mateus capítulo 23, versículo 13 até o 15, ele vai quem ele chama de hipócrita. Eles estão assentados na cadeira de Moisés. Mas ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que fecha aos homens o reino do céu. Quem fecha? Escriba e fariseu. E nem vós entrai, nem deixem entrar o que estão entrando. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que devora a casa das viúvas sob pretexto de prolongar orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que percorre o mar e a terra para fazer o prosélito, para dar um ensinamento, um convertimento, para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazer filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que a lei fazia era levar o povo, como nós lemos em Romanos, para o inferno. O que a lei fazia era conduzir o povo para a escravidão do diabo. Então, por isso que Cristo ele veio resgatar o que havia perdido. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser lida na íntegra e entender corretamente. Porque quando a gente entende a palavra de Deus,
e nós vamos entrar nesse estudo também do joio e do trigo. Nós vamos ver também outro estudo de Estevão, muito bom. Quando a gente entende a palavra de Deus, nós vamos ver para quem que Cristo estava falando e por que ele veio nos resgatar. Se fosse no tempo de hoje, se Cristo não tivesse vindo, a única religião perfeita que havia seria a lei. Por isso que no livro de Gálatas, no capítulo 3, ele fala: eu vim resgatar quem estava debaixo da lei. Podemos ver que quando pessoas é servo de um espírito que não é de Deus, ela fica cega. Por este motivo, Jesus diz que não chamarei mais servo, mas sim amigo. Por esse motivo, Cristo lhe diz: eu não chamarei mais servo, mas sim amigo. Eu não chamarei vocês de servo, mas sim amigo. João 15, ele vai dizer: mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu te pergunto, será que a igreja hoje não viu isso? Será que a igreja hoje não se deparou com isso ainda? Se a gente for entrar no profundo da palavra e entender que o pai dos judeus é o diabo, nós vamos ver que o templo de Salomão não foi Deus que mandou construir. Porque os próprios profetas foram mortos por falar que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Nós vamos entrar nesse estudo, no estudo de Estevão, e falar sobre isso. Porque até a estrela que eles colocam hoje dentro das igrejas, a Arca da Aliança, é uma forma de heresia e de negação a Cristo. Vale ressaltar que os judeus não eram amigos de Deus. Por isso eles não sabiam que Jesus veio fazer. Judeus não eram amigos de Deus. Eles não sabiam, eles eram servos do diabo. Isso que a Bíblia fala. Os judeus servem de exemplo para nós. E Cristo nos resgatou, nos chamou para a sua maravilhosa graça. E os judeus, por estarem levados pelo mundo e voltando o seu coração para o Egito, eles não deram ouvido à palavra de Deus. Mas será que Cristo falou isso em Mateus 23, 31, 37? Cristo vai falar isso. Mateus 23, eles mataram o verdadeiro profeta de Deus, os verdadeiros amigos de Deus que eram os profetas. Diz assim: assim vós mesmos testifica que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpente, olha o que Cristo chama os judeus, os escribas e fariseus, de serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profeta, sábio, escriba, um deles matareis, ou crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha o que Deus falou, olha o que Cristo falou para Jerusalém. Quantas vezes meu Pai quis ajuntar vocês? Quantas vezes meu Pai mandou profeta para falar com vocês e vocês não deram ouvido? Quantas vezes, até no dia de hoje, está falando com a igreja? Desperta, acorda. Vocês estão sendo dominados por lobo e sem conhecimento da verdade do Evangelho. O que é o cristianismo? Cristo está falando aqui para aquele povo daquela época
que Ele veio resgatar. Mas hoje Cristo quer nos resgatar também. Hoje Cristo quer nos colocar de pé. Hoje Cristo quer nos abençoar, nos dar vitória e renovar a nossa vida. Basta você dar ouvido que hoje nós estamos no tempo da verdadeira graça de Deus. Os amigos de Deus eram aqueles homens. Porque Cristo falou: eu não vos chamarei mais servo, mas sim amigo. O que é ser amigo de Deus? Primeira coisa, ser amigo de Deus é você ter intimidade com Deus. É saber ouvir a voz de Deus. Gênesis no capítulo 3, versículo 8 e versículo 10, até o versículo 10, vai falar que Deus ele passeava no jardim. E ali Adão e Eva eles se esconderam porque ouviram a voz de Deus no jardim. Então é saber identificar a voz de Deus. Viver a graça é saber identificar quando Deus fala e quando Deus não fala. É saber ter intimidade com Ele. Ser amigo de Deus é saber o que vai acontecer no futuro. E aqui em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, Deus chama um amigo chamado Noé. E esse amigo, ele vai saber o que vai acontecer no futuro, porque Deus revela tudo para ele. Noé, faz uma arca que eu vou destruir a terra e o que há nela. Ser amigo de Deus, viver a graça de Deus, é você saber o que vai acontecer no futuro. Ser amigo de Deus é você estar ligado com Deus. Mas, agora, quem escolhe o seu amigo? Quem escolhe é Deus. Quem escolhe ser amigo não é a gente que escolhe ser amigo de Deus, mas é Deus que escolhe ser nosso amigo. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Gênesis no capítulo 12, versículo 1 e 2, até o 2. Sai da sua terra, da tua parentela. Deus escolheu Abraão. Assim Deus quer nos escolher, assim Deus nos escolheu. Você que está vendo esse vídeo, assim Deus nos chamou. Basta a gente ser amigo de Deus. Não ser escravo, não ser servo, mas ser amigo, ter intimidade com Ele a cada momento. Porque ter intimidade com Deus é verdadeiramente, é ter entendimento com Ele, como Deus falou, assim como Deus falou com Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para o lugar que eu te enviar. Porque o que Deus queria apresentar para Abraão? Isso daqui foi o primeiro homem a receber a graça de Deus e ouvir o seu Espírito Santo. O amigo, por isso que Cristo ele chama de amigo, porque o amigo, ele sente as dores do outro, começa a viver a vida do outro. Isso é ser amigo. Quando Deus ele chama Moisés fala assim: Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, não sei falar direito. E Moisés pergunta: mas quando o povo me perguntar quem me enviou? Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 3 e 4, porque Moisés era um profeta, e todos os profetas eram amigos de Deus, ele vai falar assim: ó, o eu sou me enviou. Por que ele fala o eu sou me enviou? Porque quem estava falando não era mais Moisés, era o Espírito de Deus na vida de Moisés. Por isso que ele fala, o eu sou é Deus. Era Moisés deixar Deus falar por ele. Moisés vai, porque quem usará sua boca sou eu. Então, eu vou falar para ele, eu sou o que sou. Por isso que Deus se revelou para Moisés daquela maneira. Porque quer saber quem é Deus, ande com ele. Viva com ele. Por isso que na oração do Pai Nosso ele fala: se tranca em seu quarto. Se trancar em seu quarto, você tem intimidade com ele. É ser amigo de Deus. Se trancar em seu quarto é você saber quando Deus vai falar ou não.
O apóstolo Paulo, no capítulo 2 do livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo já não vivia mais a vida dele, porque o amigo dele vivia por ele. O apóstolo Paulo se tornou amigo de Deus. Lá em Jeremias, outro profeta, disse assim, Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5: ora, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, amado, aqui nós vemos que antes Deus te escolhe, antes da fundação do mundo, antes de você vir nesse mundo, tem um propósito, que Deus, Ele te escolhe para fazer a melhor obra dessa terra. Assim como Deus escolheu os profetas no passado, hoje Ele também escolhe. Assim como Deus escolheu Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Obadias, Jonas, Amós, Ageu, Zacarias, assim como Deus escolheu Malaquias, Deus também te escolhe. Assim como Deus escolheu João Batista, o último dos profetas, para ser amigo dele, assim Deus te escolhe nessa noite. Assim Deus está te chamando nessa noite, assim Deus está te chamando nesse dia. Esses foram os últimos amigos de Deus, verdadeiramente. Mas foi para isso que Cristo veio. Porque lá em João, no capítulo 1, versículo 15 e 17, diz: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, os que vêm após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Porque a graça, ela veio primeiro do que a lei. A graça, ela veio antes da lei. Por isso que o livro de Gálatas falou que foi dado duas alianças. Simboliza duas alianças. Uma do Monte Sinai, que é Agar, e a Jerusalém, que é de cima, foi dada primeiro a Abraão. Agar é Israel, Agar é a lei. Foi isso que Gálatas disse. Então, por isso que nessa noite vou usar a palavra de João, de Cristo, para te alertar de uma coisa. Hoje você é conhecedor da palavra através desse estudo. E João 15, 22, 24, lá em João, capítulo 15, 22, 24, se eu não vieras e não lhe falar, não teria pecado. Agora, porém, não tem desculpa dos seus pecados. Aquele que odeia a mim, odeia também meu Pai. Odeia também meu Pai. Se eu, entre eles, não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teria pecado. Mas agora, não somente viram, mas também o odiaram, tanto a mim como meu Pai. Quem odiou ele? Quem o matou? Quem pediu sua morte? Não foi o sumo sacerdote? Não foi os escribas? Não foi o fariseu? Pilato não lavou a sua mão, dizendo que ele não tinha culpa de nada, que não via naquele homem
pecado nenhum, erro nenhum para condenar. Mas por que os judeus o condenaram? Por que os judeus não acreditam em Cristo até hoje? E por que o cristão idolatra o judaísmo? E que não entende isso, escravo do pecado. Porque muitas das vezes eles querem usar o Velho Testamento e trazer o que os levitas fizeram. Eles querem sentar na cadeira de Moisés, usar de prolongadas orações para tirar proveito das ovelhas. Estão querendo chegar perto de Cristo, que Cristo mesmo resgatou para ensinar a sua palavra, e eles são desconvertidos dentro dessas igrejas. Amado, que Deus possa nos dar o entendimento correto dentro da sua palavra, porque em João 15 diz que não foi, João 15, 16, 17, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi, Deus te escolheu. Deus te escolheu e não te obriga a você servir Ele. Deus te escolheu e te quer por completo para Ele. É que você conheça e tenha intimidade com Ele. João 6, 39, 40 diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todo aquele que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna. Poderia parar aqui. Crer nele. Eu não estou falando da minha palavra. Eu não estou pregando o meu evangelho. Eu estou pregando o evangelho genuíno de Cristo. Crer na Escritura. Crer nele. João 6,45 diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu e vem a mim. Todo aquele que ouviu a palavra de Deus e aprendeu é aquele que verdadeiramente é escolhido de Deus. João diz 6,60, João capítulo 6, versículo 60. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Porque ele estava discursando para os Jerusalém, para os judeus. Então duro era para ele aquele discurso que era o contrário à lei deles. Mas Jesus disse assim a João, capítulo 6, versículos 66 e 68, que diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás por pregar o Evangelho, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Olha a pergunta de Cristo naquele exato momento: queres também o retirar-vos? E respondeu, pois, o Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava falando naquele exato momento: para onde eu irei? Para o templo? Para os escribas e fariseus que o Senhor chamou de hipócrita? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Voltar para a lei de novo? Para onde eu irei? Será que vou ser escravo de novo? Escravo de um sistema que colocaram que não entende a palavra, que ajunta a lei e a graça? Irmão, que hoje o Espírito Santo possa falar contigo, porque viver o Evangelho genuíno não é você estar dentro de uma denominação, não é você estar dentro de uma igreja chamada Igreja Templo, mas é você se sentir igreja de Deus, é você dar testemunho do Espírito Santo de Deus, é você ter o caráter do Espírito Santo, é você ter o caráter de Jesus Cristo, é você ter a mansidão, a temperança, a longanimidade, é você ter o amor dentro de você, porque isso também é o fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo falou, e nós vamos um dia dar esse estudo aqui também, que o povo ele foi enganado
2 Tessalonicenses capítulo 2, o anticristo já estava naquela época, que o povo foi enganado por falsas promessas, falsos milagres, mas não receberam o amor da verdade para a seleção. Meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo te chamou para uma boa obra, uma grande obra nessa vida, e que nesse estudo Deus possa te verdadeiramente abrir sua mente para ver o que você está fazendo e aonde você está vivendo, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz, que Deus abençoe, e o reino de Deus possa vir sobre a nossa vida e te dê a paz. Essa é a nova comunidade remanescente da igualdade, com o ensinamento de Cristo para a sua vida. Fica na paz, meu irmão, e pratique o amor, o bem, a caridade, a temperança e a mansidão. Assim você vai conhecer quem é Deus na sua vida. Que Deus abençoe, bom final de semana para todos, que o Senhor possa nos conceder a vitória dele, em nome de Jesus. Fica na paz.